Seguindo com o assunto cinema aqui no Morning Show, mas com um outro olhar, um outro ângulo, um outro viés. Agora recebendo aqui no estúdio o vereador Fernando Holliday, integrante do Movimento Brasil Livre, e o coordenador do grupo, o Ricardo Almeida, que não é o construtor de ternos, mas é um homônimo, infelizmente, mas é coordenador do movimento, e o movimento que lançou nesse domingo o documentário Não Vai Ter Golpe, no canal do deputado estadual, o Arthur Duval, o conhecido como Mamãe Falei. Segundo eles, a iniciativa é rebater a produção brasileira indicada ao Oscar, Democracia em Vertigem. Holliday e Guilherme, bom dia. Ricardo? Guilherme, eu fiquei com o Guilherme, eu risquei aqui, hein, Guilherme. Holliday e Guilherme, obrigado pela presença. Ricardo. Nossa, cara, que viagem. Lembra do estilista, Ricardo Agora, Almeida. acho que você fala assim, Ricardo Almeida que você lembra. eu já tinha falado isso, estou no automático, né? Fernando Holliday, Ricardo Almeida com a gente aqui do MBL para falar. Eu já questiono vocês pelo seguinte: fazer um filme só para rebater um outro já é um motivo, ao invés de priorizar uma história a ser contada por vocês, na ótica de vocês, de um movimento muito específico da política brasileira? Edgar, na verdade o filme ele não foi pensado originalmente para rebater documentário, seja ele qual fosse, né? Porque ele começou a ser produzido, na verdade, a partir das primeiras imagens do movimento, quando ele foi fundado em 2014. Né? Então a ideia era realmente fazer um conjunto de imagens que pudesse preservar a história do movimento e como foi a nossa trajetória em torno do impeachment. Evidentemente que acabou convergindo com o lançamento do Democracia em Vertigem na Netflix, e agora esse lançamento de graça no YouTube, aí sim acaba sendo sim uma tentativa de rebater a tese do Democracia em Vertigem, que ignorou as manifestações das ruas, mas foi um documentário que teve, evidentemente, muito mais alcance por conta da sua indicação ao Oscar. E não teve mais alcance exatamente pelo olhar crítico que vocês têm a ele, inclusive o bolsonarismo não acabou alavancando esse filme e projetando esse filme de uma forma que, se não houvesse essa, digamos, esse combate ao filme, à sua narrativa, tudo ele talvez não tivesse a projeção que teve? Vocês não estão, por outro lado, alimentando também o que vocês estão criticando? Não, o cenário de polarização sempre aumenta as tensões dos dois lados. Então isso acaba contribuindo para o filme se destacar mais na esquerda. Mas ele já se destacaria naturalmente dentro da esquerda, porque era muito necessário para a esquerda criar uma narrativa segundo a qual as elites políticas, especialmente o PSDB e o Aécio Neves, foram as construtoras do impeachment, e que o impeachment não partiu do povo, não foi algo espontâneo. Isso já era necessário para a esquerda fazer. E a gente sabe que a esquerda tem uma longa tradição de filmes, livros, de maneiras diversas que eles têm de contar a história de acordo com a perspectiva deles. Então, naturalmente, o filme já seria insensado, ele já teria uma acolhida forte dentro da esquerda. Então, termina que não foi um fator assim crucial para que o filme acabasse tendo a amplitude e o alcance que ele teve. Só rapidinho, desculpa, gente, eu vou passar a bola pro Adriles, vai lá. Pro Vini, mas assim, aproveitando a tua resposta, Ricardo, qual que é a tua opinião, só para entender um pouco do conteúdo do que você fala aí, qual que é a tua visão e qual que é o teu olhar, por exemplo, para um filme também produzido sob uma ótica da direita? Muitos reconhecidamente consideram a ótica da extrema-direita, o Brasil Paralelo, por exemplo, que tenta revisar uma história e contar uma história sobre um outro olhar. O que você acha desse filme? Eu acho o seguinte, eu acho que questões de interpretação da história, elas são abertas. Porque a esquerda tem todo o direito de fazer a interpretação que quiser. A cineasta Petra Costa pode fazer a interpretação que ela quer. O problema do Democracia em Vertigem é um problema factual, é um problema de nexo causal. Ela, no filme, atribui ao Aécio Neves e ao PSDB a articulação das manifestações como se eles estivessem usando as manifestações como instrumentos. E isto é falso, porque durante a trajetória das manifestações, o PSDB se manifestou várias vezes contra o impeachment. O Fernando Henrique falou que o impeachment era precipitado, o Aécio Neves negou o cabimento do impeachment, e isso eles fizeram durante muito tempo. Depois, ainda vieram com a tese segundo a qual deveria haver uma cassação da chapa. A cassação da chapa Dilma Temer
no Superior Tribunal Eleitoral. Só no final é que o PSDB realmente acata a pauta do impeachment e forma o comitê pelo impeachment que o MBL organizou. Então, não foi o PSDB que fez isso. E isso não é uma questão de interpretação. Isso é uma questão factual, uma questão de nexo causal. Você atribuir um nexo causal a um agente que não deu causa. Entendeu? É diferente, por exemplo, se ela pegasse e dissesse: ah, o impeachment foi bom ou ruim para o Brasil. Se ela dissesse isso, aí ela estaria na órbita da interpretação. Ela poderia dizer: não, o impeachment não foi bom para o Brasil. Embora eu acho difícil defender essa tese, mas ela poderia ter levado a coisa por esse ângulo, mas não foi isso que fez. Então o problema é causal. No caso do documentário do Brasil Paralelo, especialmente aquele 1964 e tal, existe uma releitura fundamentada no trabalho do Krasinski sobre o serviço de inteligência tchecoslovaco, que supostamente influenciou o que aconteceu aqui. E isso é um trabalho historiográfico que ele fez baseado nos arquivos. Ele foi lá, pesquisou os arquivos, trouxe isso de volta, e isso aparece no Brasil Paralelo. Aí você tem uma questão de interpretação, porque existe, de fato, uma ambiguidade de saber se foi, se não foi, como é, qual era o papel dos militares. O problema do Democracia em Vertigem é que há um erro crasso, uma mentira factual na atribuição da responsabilidade das manifestações. Não, uma principal. Tem vários outros detalhes. Mas isso não é plausível, por exemplo, uma vez que a rivalidade política no Brasil durante décadas, ela se firmou em torno de PT e PSDB. Mas isso quando fazer um documentário falso é na realidade, né? É uma visão você achar que é falso. A gente pode seguir nisso, mas não me parece plausível você apontar isso. Político é político. Vocês fazem política, sabem disso. Mas a Petra Costa não é política. Agora, o PSDB rivalizou com o PT durante muitos anos. Me parece muito factível que você tenha ali alguma articulação por trás, por baixo, mesmo que isso não apareça de forma evidente na mídia, até por um interesse de quem está articulando por trás, que isso aconteça. A gente pode discutir, assim, de várias maneiras e por vários ângulos, as motivações do impeachment da Dilma Rousseff. Era uma péssima presidente? Era uma péssima presidente. Estava ruim a economia, desempregada? Estava ruim a economia. O impeachment, ele acontece não só por um fator, mas por uma conjunção de fatores. O fator técnico, que estão lá, as pedaladas, o fator político, o fator da vontade popular também, né? Há quem diga que essa vontade popular e a vontade política, principalmente, se sobressaiu frente às outras vontades ali. Aí o embasamento técnico que justificaria colocar fora uma presidente. É uma visão. Agora, o filme de vocês, por exemplo, o que vocês trazem no filme de vocês? Uma ótica de dentro, né, que motivou um movimento, né, que dali surgiram quadros políticos que foram para vários partidos de centro-direita, partidos liberais, né? Como é que vocês dissociam, por exemplo, a ideia ultraliberal do movimento Brasil Livre de uma ação política? Porque esse filme é um filme de propaganda. Quando você fala da Petra Costa, é uma pessoa, um indivíduo que tem uma visão que o Adriles pode considerar mentirosa, você pode considerar distorcida, mas não é um movimento que lança uma peça que serve como uma publicidade. Bom, só antes do Holiday responder essa questão, falando a respeito da questão do PSDB, o que é que acontece? De fato, o PSDB e o PT polarizaram durante muito tempo nas eleições, isso é um fato. Acontece que o que aconteceu nas manifestações foi um elemento novo. Então, ela como documentarista, portanto, uma pessoa que deve ser fiel à história, ela deveria captar o que houve de novo. E o que houve de novo? O que houve de novo foram manifestações espontâneas feitas por pessoas de ideologias conservadora, liberal, antipetista, apartidárias, e isto partindo de baixo para cima, sem uma organização sindical, partidária por cima para organizar as manifestações. Isto foi o que aconteceu. Então, quando eu digo que o Aécio Neves não participou como grande articulador por trás da cortina, que o PSDB não fez isso, é porque factualmente eles não fizeram, e eles deram várias declarações contra o impeachment durante toda a trajetória. Aí, assim, uma objeção que você meio que ensaiou seria dizer, não, mas eles deram, mas por detrás eles apoiaram. Aí a gente cai na conspirologia, que tipo, o Aécio Neves falou contra o impeachment quando a gente já estava pedindo impeachment.
Fernando Henrique falou contra o impeachment, enquanto a gente já estava pedindo impeachment. Mas por detrás eles estavam apoiando. Qual é a prova? Qual é o nexo? Sim. Qual é a evidência? Mas aí você cai na conspiração. Ela vai além, né, a Petra? Além dela negar, dela suprimir o povo como principal artífice dessa história do impeachment, ela coloca o povo como pessoas, pequenos povo fala, cheio de ódio, babando de raiva, indignado, ressentido, como se fosse um manifestante quase fascista. Ou seja, existe uma técnica subliminar para alimentar que as pessoas que foram às ruas pedir o impeachment, é sempre uma pessoa filmada isoladamente, de maneira extremamente raivosa, foram pessoas cooptadas por um sistema maior do que eles. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. Vocês falaram de reescrever a história. A gente percebe, né, uma campanha orquestrada pelo Chico Buarque, pelo Caetano Veloso, por boa parte da classe artística, em favor, inclusive, do filme da Petra, em promover a ideia de que a gente vive um país que a gente está num país autoritário, fascista, com um governo misógino, que persegue minorias e que é uma ameaça à democracia. Vocês partilham dessa visão? Porque o MBL tem uma postura mais equidistante do governo. E em que medida, é outra pergunta que eu faço, vocês acham que existe uma hegemonia de uma esquerda que orquestra esse tipo de narrativa falaciosa e tendenciosa o tempo todo? O Edgar falou que a gente está numa guerra cultural política, mas a gente tem que lembrar que a Netflix distribuiu esse documentário, a meu ver, que eu reputo mentiroso, para 170 países. Não há uma articulação, por exemplo, para promover o filme de vocês. Dessa magnitude. Eu começaria... A Netflix é comunista. Mas ela é progressista. mas ela se coloca como tal. Eu começaria ainda pela pergunta anterior, só Sim. fazendo uma diferenciação entre o documentário do MBL e o documentário da Petra. Primeiro, o documentário dela, inicialmente, ele se propunha, e até a sua indicação dá um traço disso, se propunha a ser um documentário minimamente próximo do imparcial, coisa que não foi. O fato dela ter ignorado a posição do PSDB contra o impeachment ao longo de todo o ano de 2015 e ainda colocar o impeachment como uma articulação desse partido que se colocava contrário, já demonstra uma manipulação dos fatos em favor de um ponto de vista, ou seja... Eu considero Democracia em Vertigem uma peça publicitária por ignorar esses fatos. Até uma foto do assassinato de 2 militantes do PCdoB foi adulterada em detrimento de uma Sim. narrativa. Né? Então, o documentário do MBL, ele nunca se propôs a ser imparcial, até porque nós nunca estivemos dentro do Palácio do Planalto para ver o que estava acontecendo dentro do governo enquanto o impeachment ocorria, nem poderia ser uma visão imparcial. Mas nós também não escondemos as nossas contradições, né? A foto que a esquerda sempre gosta de jogar na nossa cara, Eduardo Cunha, sentado ao lado do Eduardo Cunha, falar disso aí. Colocando, protocolando o pedido de impeachment, não foi escondida, na verdade foi mostrado inclusive os bastidores dessa foto e várias outras possíveis contradições que podem nos apontar, também são colocadas nesse documentário Não Vai Ter Golpe. Agora, indo para a pergunta do Adrilles, da orquestração, a gente tem uma visão um pouco mais crítica em relação ao governo Bolsonaro, até por conta das suas estratégias políticas, diversos erros de comunicação do governo, erros de comunicação interna, inclusive, mas eu não acho que a democracia esteja sob risco e nenhum movimento nunca pregou isso, porque as instituições em si ainda permanecem estáveis, as instituições estão sendo preservadas. O Congresso, acho que nunca teve tanta independência nos últimos governos como está tendo agora. Mas então, depois, acho que o cenário é muito diferente. Depois da obra pronta, né, Holliday? Porque vocês ajudaram a colocar isso no poder. Essa equidistância a que o Adrilles se refere, eu não sei se ela é tão justa assim, porque não foi sempre que vocês se mantiveram equidistantes do presidente Jair Bolsonaro. Vocês colaram muito na figura dele. Ele no segundo turno. Né? O primeiro turno nós não apoiamos o Bolsonaro e no segundo turno, óbvio que a gente não ia apoiar o PT. Ou seja, a gente só se aliou definitivamente ao Bolsonaro quando não restava mais opção. Eu entendo isso como uma política, um movimento natural da política mesmo. Não, mas eu digo isso porque é diferente diferenciar, por exemplo, de pessoas que foram eleitas na onda do Bolsonaro e aí depois que ele foi eleito abandonaram, que foi uma onda de oportunistas. Existiu isso também. Isso com a gente não existiu. Isso, mas assim, vocês perceberam que esse modelo que está alçado ao poder não representaria numa porcentagem que sustentasse ainda o apoio do MBL por mais tempo. Hoje vocês são quase que oposição, eu diria, ao governo, em muitos casos.